Capítulo de número 2, os fundamentos da oração eficaz. Todos os grandes movimentos de Deus podem ser rastreados até uma silhueta ajoelhada, D.L. Moody. No famoso Sermão do Monte, onde uma multidão assentada sobre a relva escuta maravilhado o ensino de Jesus, é possível notar que os dos 111 versículos, 18 estão ligados diretamente sobre o assunto da oração. A oração do Pai Nosso, a mais conhecida de todas as orações das Escrituras Sagradas, é citada exatamente nesse sermão. Larry Lee, em seu livro Nem Uma Hora, nos informa que a oração do Pai Nosso é um esboço de oração e escreve: no primeiro século, os rabis tinham o costume de instruir seus alunos a partir de verdades chaves. Eles lhes davam certos temas para que depois desenvolviam por meio de um esquema. Ao apresentar sua oração modelo, Jesus estava apenas citando os temas que deveriam constar nas nossas petições. Larry Lee aponta que a oração do Pai Nosso é um conjunto de 6 temas básicos para serem desenvolvidos em oração e continua sua explicação dizendo: no livro O Contexto Judaico do Pai Nosso, do autor Brad Young, diz que nos manuscritos antigos existem longas orações escritas pelos cristãos primitivos que têm por base o Pai Nosso e cuja leitura demora cerca de 1 hora. Ou seja, a oração do Pai Nosso é um modelo de oração com tema básico que podem ser desenvolvidos em subsequentes orações espontâneas. Vamos observá-la a partir desta afirmação. Mateus 6, do 9 ao 13 vai dizer: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa nossas dívidas como perdoamos a dos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Contudo, ao estudar sobre esse assunto, é possível encontrar diversos autores distribuindo a oração do Pai Nosso em inúmeros temas. Apesar da respeitada Larry Lee apontar 6 temas básicos da oração do Pai Nosso, pedindo licença poética, gostaria de acrescentar 3 temas a essa discussão. Isso é, vejamos agora os 9 temas básicos da oração do Pai Nosso. Primeiro, Pai Nosso. Só chama de Pai aquele que é filho, nascido de novo. No Antigo Testamento, Deus era chamado de Senhor dos Exércitos. Agora ele continua sendo Senhor, porém nos confere o privilégio de o chamarmos de Pai, Paizinho, Papai. Para aqueles que são filhos, as portas sempre estão abertas, pois Deus Pai nunca está ocupado demais para não atender os seus filhos. O Pai, inclusive, é nosso, ou seja, estamos envoltos em uma grande família, a família da fé. 2. Que estás no céu. Nosso Pai não é terreno, mas celeste. Esse tema da oração aponta para a nossa pátria, o lugar de nossa essência. Aliás, os recursos de Deus não são da terra, mas dos céus, são celestiais, e toda provisão que necessitamos da terra vem do alto, de uma fonte inesgotável. A terra e tudo que nela existem podem ser abalados, porém os céus nunca serão abalados, pois nenhum abalo terreno poderá interferir nos recursos celestes. 3. Santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro pedido na oração do Pai Nosso e está relacionado ao reconhecimento de sua santidade. É ter reverência e temor diante da sua santidade. Nas vestes sacerdotais, Deus orienta Moisés a fazer um turbante que deveria ser colocado na cabeça do sacerdote e escrever: santidade ao Senhor, ou seja, santidade é um compromisso público, visível e que reflete a essência divina. 4. Venha o teu reino. Jesus é o rei desse reino e nos ensina a ser um cidadão que pratica os preceitos do reino enquanto viver. João Batista, em sua pregação, afirmou que o reino estava próximo e quando Jesus começou seu ministério, afirmou que o reino havia chegado. Isso é, a proclamação do reino deve ser nossa oração e nossa pregação.
5. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pedir pela vontade de Deus e alinhar a vontade dos céus com a necessidade da terra. Esse é o terceiro pedido na oração do Pai Nosso, pois para pedir a vontade de Deus é imprescindível ter ciência da sua santidade de seu reino. 6. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. O pão é diário, porque a provisão é diária. Quando Deus trouxe o maná do deserto, a provisão vinha direto dos céus, e Deus estabeleceu o princípio da provisão diária para o povo de Israel. Contudo, aqueles que duvidavam se realmente teriam a provisão para o outro dia, recolhiam maná a mais para guardá-lo. Tudo que era guardado estragava e enchia de bichos. Duvidar da provisão diária é não confiar no caráter de Deus e em sua palavra. 7. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O perdão é a primeira coisa que todo cristão experimenta ao chegar no Evangelho, pois o perdão de nossos pecados é motivo pelo qual podemos nos achegar a Deus sem nenhum sentimento de culpa. Por outro lado, o que o Pai espera que façamos é que, da mesma forma que fomos perdoados, também perdoemos os nossos ofensores. Sendo assim, aprender a perdoar é replicar a maior prova de amor já recebida pelo Pai. 8. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Toda tentação só é vencida com a ajuda do Pai. A força que você recebe para vencer as tentações vem direto do céu e te sustenta a passar pelos maiores desafios, crendo que não será destroçado no caminho. Somente assim a perseverança será produzida em nós. Livrar do mal é ter consciência de que, enquanto estivermos nesse mundo que jaz no maligno, necessitaremos viver em constante oração para vencermos as astutas ciladas do diabo. 9. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso finaliza glorificando soberania divina, pontuando teu reino, que sinaliza para o seu domínio universal. Teu poder, que sinaliza que ele é o Todo-Poderoso, e a tua glória, que sinaliza que tudo que é feito é para a glória, honra e louvor do nome dele. E a sua conclusão fecha com o sonoro amém, que significa assim seja ou assim seja feito. Tudo o que oramos ao Pai de acordo com a sua vontade, temos em Cristo sim e o amém. Assim, a oração do Pai Nosso nos revela a profundidade do ensino de Jesus e o nível da intimidade que o Pai espera que tenhamos com Ele. Naturalmente, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso com o intuito de ele ser repetida diversas vezes. Ele é um modelo que devemos nos permitir que a espontaneidade flua de nossos lábios como resultado de um coração espontâneo e desejoso de estar na companhia do Pai. Fundamentos da oração. Tiago 5,16b vai dizer: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Uma vez que o termo usado para eficazes significa mostrar poder, produzir, biblicamente falando, oração eficaz é toda oração que é respondida. A oração eficaz é a garantia de que estamos em sintonia com os céus, em linha com seu desejo. A oração respondida é a certeza que estamos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade dele. É a convicção que, independente das circunstâncias à nossa volta, ele está mostrando e revelando resposta daquilo que estamos clamando. Oração eficaz é o desfrute das bênçãos do Pai e a aprovação do que ele nos ouve. Com efeito, é de extrema valia conhecermos os fundamentos bíblicos que regem a oração eficaz. Fé. Marcos 11:24 vai dizer: portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedires, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. A fé é a base de qualquer oração, é o alicerce fundamental para qualquer um que se achegue a Deus em oração e súplica. A fé sabe descansar, esperar, obedecer e sabe também a hora de agir, pois somente após se levantar da oração, agindo em fé, saberá o próximo passo a ser dado a respeito de sua súplica.
Toda a inquietação gerada pela demora em ter uma resposta de oração apenas contribui para que a nossa fé seja testada e fortalecida. Sabemos que antes mesmo da nossa oração ser atendida, é necessário que Deus realize algumas coisas para o bem daqueles que rogam por seu favor. A fé faz sonhar. A fé faz com que a estéril cante exultante, como se já estivesse ninando um filho nos braços. Ela faz rir mesmo sem motivos. A fé faz você dançar uma música mesmo sem ouvi-la. Ela faz você agradecer por aquilo que nem mesmo possui. A fé faz você cantar um milagre mesmo sem recebê-lo. A fé faz você andar em direção ao invisível, mesmo o chão sequer existindo. A fé mostra para Moisés a terra prometida, mesmo vivendo no deserto. A fé mostra para Naamã a cura da lepra, mesmo vendo um rio sujo. A fé mostra para Davi a coroa de rei, mesmo sendo um pastor de ovelhas. A fé mostra a chuva para o profeta Elias, mesmo vendo apenas uma pequena nuvem. Para Josué, a fé mostra as muralhas ao chão, mesmo eles ainda estando intactas. A fé mostra a cura para o paralítico, mesmo ele ainda se arrastando ao chão. A fé mostra a multidão saciada, mesmo Jesus tendo apenas 5 pães e 2 peixinhos. A fé mostra a ressurreição, mesmo Jesus estando pendurado no madeiro. A oração em fé é aquele que se agarra na certeza que Deus está ouvindo e responderá como no pedido: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Na oração do Pai Nosso, que de certa maneira excluímos o amanhã, na confiança que no outro dia novamente pediremos e da mesma maneira Ele nos suprirá. A fé não é orar crendo que Deus proverá o pão para o amanhã, mas está convicto de que o pão será entregue hoje. O maná era colhido todos os dias, pois Deus se comprometeu com o pão diário. Entenda, nenhuma oração feita hoje será suficiente para amanhã, pois cada dia carrega consigo o seu mal. Assim como a oração de hoje precisa ser feita hoje, a oração de amanhã será o maná fresco para amanhã. Em suma, o primeiro fundamento da oração eficaz é a fé, pois ela é uma âncora cravada no leito de Deus que estabiliza todo o nosso ser. Perseverança. Lucas 18, do 1 ao 8 vai dizer: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em uma certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Comumente, a parábola acima é usada para comparar o juiz a Deus e a viúva insistente a nós. No entanto, nos versos 7 e 8, Jesus evidencia que o juiz em sua parábola não é Deus e nem a viúva somos nós. Ao contrário, o juiz inclusive é chamado na parábola de injusto e que não temia Deus e nem se importava com os homens. De fato, esse juiz não se assemelha à pessoa divina alguma, muito menos a viúva a nós, como uma pessoa que nos recebe atenção alguma. Ora, se comparar a viúva a nós, então o juiz deve ser comparado a Deus, e por isso não se aplica. Esse ensino na teologia é chamado de paralelo de oposição, que significa uma comparação contraste entre o elemento da parábola, ou seja, Jesus aponta para o juiz da parábola e quer dizer que o nosso Pai não é como esse juiz, e aponta para a viúva e quer dizer que não precisamos ser como ela. Costumo dizer que parábola boa é aquela que o próprio Jesus explica,
pois isenta a nossa tentativa de interpretação. E nessa parábola, pontualmente, temos a explicação de Jesus. Portanto, Jesus, ao ensinar sobre a importância de perseverar na oração e não desanimar, afirma que Deus fará justiça e responderá aos seus escolhidos e não demorará em responder às orações. Por isso Deus fará justiça a cada um e depressa. O que Jesus quer nos ensinar é que a perseverança na oração não está condicionada tanto a pedir ou clamar a respeito da mesma coisa. Não está ligada a você importunar Deus para te responder. A perseverança não está condicionada a você insistir até que Deus não aguente mais, resolva e te atenda. Jesus quer dizer que a perseverança na oração é você conservar uma vida prática de oração, ter um estilo de vida em oração, que clame a um Deus que sempre te ouve e que se importa com os seus escolhidos. É perseverar continuamente em oração, não pedindo a mesma coisa, e manter um relacionamento com esse Deus que se importa com você. Não oramos porque queremos algo dele, mas porque queremos estar com ele. Este, inclusive, é o princípio da oração. Como já dito no capítulo 1 deste livro, o objetivo da oração é ver a face de Deus, buscá-lo até que se possa encontrá-lo, procurá-lo a fim de achá-lo, orar até que se possa vê-lo. A perseverança na oração é com esse intuito. Obviamente, fazemos petição a ele, mas sobre essa temática veremos mais adiante na oração de petição. A oração perseverante não é episódica ou performática, porque é uma paixão da alma, não é algo pelo qual apenas sentimos falta, mas é a completa carência. É M. Bond. A prática da oração diária naturalmente nos leva à perseverança na oração. Só pode ser perseverante em oração aquele que todos os dias retorna ao lugar secreto. Apenas conhecemos sobre a oração perseverante quando habituarmos a estar reclusos todos os dias com o Pai, ainda que tenhamos que arrastar a nossa carne preguiçosa e insubmissa ao lugar da oração. À medida que aprendemos o hábito da oração diária, descobriremos a perseverança da oração. Ainda que no começo tenhamos que nos esforçar para isso acontecer, logo que o desfrute da presença de Deus se torna seu prazer, a perseverança na oração também se torna a hora mais esperada de seu dia. Moisés era um homem perseverante em oração e a sua vida condizia nitidamente com essa prática. Êxodo 33:7 vai dizer: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Note que Moisés habitualmente costumava montar uma tenda que ele mesmo nomeou a tenda do encontro. Moisés tinha tanto carinho por esse momento com Deus que até deu nome a esse lugar, e isso é algo que pessoas que são perseverantes em oração têm em comum. Inclusive, há um filme chamado Quarto de Guerra, com uma mulher que apelida seu quartinho de oração com esse nome. O próprio Moisés carregava as madeiras e as lonas para a construção desse lugar de oração. Ele separava geograficamente um lugar e quando ia até a sua tenda do encontro, as pessoas ficavam nas portas de sua barraca observando Moisés se encontrar com Deus. Assim que ele entrava na sua tenda, a glória de Deus se manifestava com intensidade e o povo ficava admirado. Moisés sabia da importância de ser perseverante em oração e sabia o quanto estar em oração era necessário.
Muitas pessoas até querem ser como Moisés, mas as inúmeras distrações da vida as impedem de serem perseverantes. Infelizmente, muitos até culpam as pessoas, ocupações, os afazeres por não terem esse privilégio, entre aspas. Não espere que outros façam aquilo que Deus mandou você fazer. Ter um lugar para estar em oração é fundamental para a sua perseverança na prática. Nunca receberemos do Pai tesouros escondidos, afinal, se Ele não tem nossa prioridade, então por que confiaria seus segredos para porque, vamos lá, vamos voltar aqui. Nunca receberemos do Pai tesouros escondidos. Afinal, se Ele não tem nossa prioridade, então por que confiaria os seus segredos para transeuntes de sua presença? No verso 11, podemos notar que Josué, servo de Moisés, permanecia na tenda mesmo após estar finalizando seu encontro com Deus. Entre tantos homens para substituir o líder Moisés, Deus escolheu exatamente Josué, pois era conhecido por Deus por não se ausentar da tenda, mesmo sem necessidade de estar lá. Deus sempre levará os seus conhecidos. Não é porque sabemos quem é aquela pessoa que foi colocada como líder ou pastor que Deus não a conhece. Afinal, é preciso ser conhecido por Deus e não pelos homens. O reconhecimento humano nem sempre está ligado ao reconhecimento dos céus. Quando Deus precisar de alguém para ser resposta para uma geração, ele sempre recorrerá àqueles que estão frequentes e assiduamente em sua presença. Quando Deus precisar levantar alguém como resposta à oração de um povo, ele se lembrará daqueles que estão perseverando em oração. Vontade de Deus. 1 João 5, do 14 ao 15, vai dizer: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Evidentemente, os fundamentos da oração eficaz apontam neste capítulo não estão distribuídos em ordem de importância. Quero validar que conhecer a vontade de Deus é o fundamento mais importante. Apesar de óbvio, podemos afirmar que uma oração não respondida não está em uma linha com a vontade de Deus. Isso significa que não é da sua vontade soberana. Saber a vontade de Deus é tão importante que Jesus inclui na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na medida em que lemos a Bíblia, é possível perceber que a palavra de Deus é um livro de registros de oração. A palavra de Deus autoriza a nossa oração, ela avalia e nos dá a garantia de que haveremos de receber exatamente aquilo pelo que oramos de acordo com a sua vontade. Para conhecer a vontade de Deus é necessário estar preenchido por sua palavra e pelo seu Espírito, pois somente dessa forma teremos capacidade para discernir a sua vontade. Salmo 119, 130 vai dizer: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Conhecer a vontade de Deus está implícito na relação do homem com o Espírito Santo, que sonda as profundezas de Deus e revela ao homem exatamente o que o Pai quer. 1 Coríntios 2, do 9 ao 11, vai dizer assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito precedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais.
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Observe a profundidade do texto acima. O verso 9 esboça que existem coisas inimagináveis reservadas para aqueles que amam a Deus. Contudo, a seguir, a Bíblia nos informa que Deus nos revelaria o inimaginável por meio do teu Espírito, ou seja, o Espírito Santo é a via pelo qual temos acesso aos pensamentos divinos, conforme o registro do verso 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo, por isso, à medida que nos aprofundamos em oração, temos acesso ao que o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. É como se recebêssemos pequenos fragmentos do futuro e, consequentemente, dessa forma, sabemos sobre o que e como orar de acordo com a sua vontade. Não tem nada que façamos que o Pai já não saiba, não tem nada que acontece que Deus já não conhece. Orações egoístas são sem objetividade, feitas em um nível superficial, estão longe de um alvo relevante do interesse de Deus. É esse tipo de oração que é feita sem o entendimento da vontade de Deus. Orações fracas não são realizadas por pessoas fracas. Orações fracas são realizadas por aqueles que não conhecem a vontade do Pai. Pessoas que acham que Deus se curvará diante de orações sem propósito e sem objetividade. Isso sim são consideradas orações fracas. Desejo profundo. Jeremias 29 vai dizer assim: mas se eu digo, não mencionarei nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. O profeta Jeremias esboça uma súplica profunda de dor e lamento, considerando que uma vez que ele foi chamado por Deus a esse encargo, não lhe foi dito que insultos e sofrimentos físicos o acompanharia. Com isso, o profeta, cansado e consumido pela exaustão de não ser ouvido, decidiu parar de falar e cumprir o seu chamado. Ao tentar conter a palavra de Deus em seu interior, foi como um fogo ardente encerrado em seus ossos a ponto de não conseguir mais contê-lo. Em meio à sua súplica, Jeremias encontrou um desejo profundo que até tentou guardá-lo, porém era mais forte do que ele. O desejo profundo é como um fogo em nosso ser. Ainda que você tente contê-lo, ele queimará em seu coração e impelirá que sua boca se abra e seus desejos sejam transformados em oração. Assim como o incenso precisa de fogo, nossas orações também precisam desse fogo. A chama que mantém a oração incessante é o desejo profundo por mais de Deus. Orações sem desejo se tornam em meras palavras sem vida. Oração sem um desejo profundo são geradas de pessoas que se sentem autossuficientes, que não acreditam que precisam de Deus para nada. Assim como a igreja de Laodiceia, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Quando cessa o fogo da oração, então se extermina o senso da dependência de Deus. O desejo profundo não está ligado a coisas, objetos ou bens materiais, mas está inerente ao desejo de estar com Deus. Jonas Madeira, em seu livro Inteligência Humilhada, afirma: quando Deus soprou nele o fôlego de vida, o homem se tornou fome, apetite, desejos e necessidades. Perceba, o homem não tem desejo, o homem é desejo. E continua, o homem não possui um desejo de Deus, mas o desejo de Deus o possui. Parafraseando Jonas Madeira, somos possuídos pelo desejo profundo de nosso Criador, e o único lugar desse universo de total satisfação é no lugar da oração.
Muitos, na tentativa de reparar a satisfação fora de Deus, buscam suprir os desejos profundos em prazeres mundanos. Em certa medida, até conseguem preencher os seus vazios. Contudo, a plenitude da satisfação está reservada apenas no Criador. Sobre isso, C.S. Lewis relata em seu livro Cristianismo Puro e Simples: ao descobrir em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo poderia satisfazer, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue me satisfazer, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos nunca tivessem tido a intenção de satisfazer esse desejo, de apenas despertá-lo para levá-lo à satisfação real. Orar é permitir que esse desejo profundo seja plenamente saciado em Deus. A oração provoca o desejo e este verbaliza a minha oração. O desejo dá som, expressão e realidade à minha súplica. Toma a oração como mecanismo da minha busca e é capaz de aplacar todos os outros meios de satisfação, simplesmente por estar possuído pelo desejo de Deus. O desejo profundo é capaz de abrandar a alma inquieta e ansiosa e colocá-la em linha com a palavra de Deus, pois somente uma pessoa incendiada de oração poderá inflamar a sua alma a ter sede do seu Criador. Salmo 42:2, na parte A, vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E assim finalizamos o capítulo 2.